Amém, queridos? Vamos para o nosso texto? Hebreus capítulo 11, a partir do verso 11 também. Eu quero falar com vocês sobre gerando o meu milagre. Gerando o meu milagre. Né? Eu fiz questão de pedir para a Ana testemunhar, que nós vamos ouvir a palavra, mas como eu disse aqui, como é bom a gente ouvir um testemunho. Para saber que não é só a história de milagres que nós ouvimos distante, tempo bíblico ou tempos atrás, e nós não vemos mais milagres acontecendo na igreja. Não, queridos, os milagres estão acontecendo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas, se eu fosse dar oportunidade aqui para testemunhar, em diversas áreas, iria vir aqui dar o testemunho do seu milagre. Amém? E eu louvo a Deus, eu quero encorajar. O que eu quero que você guarde da palavra da mensagem de hoje é te encorajar que Deus ainda faz milagre. E se você está esperando por um milagre, queridos, Deus ainda faz milagre. Amém? Mas vamos lá, gerando o meu milagre. Queridos, apesar de saber que o nosso Deus é aquele que pode operar um milagre, que Ele pode operar o impossível, o extraordinário, é importante a gente entender também, e aqui eu quero que você entenda, que nós podemos cooperar com Deus para que esse milagre aconteça. Porque quando se fala de milagre, a gente logo pensa em algo, é verdade ou não é? Quando a gente fala de milagre, a gente pensa em algo instantâneo, num agir de Deus sobrenatural, e faz parte. Como a Ana disse aqui também, ela mesma estava desacreditada. Mas o que eu quero que você entenda, o que diz dentro desse texto e outros textos, é que nós podemos cooperar com Deus para que o nosso milagre ocorra. Amém, amados? Em primeiro lugar, como é que a gente pode cooperar, pastor? Para que esse milagre ocorra. Entenda que o seu milagre, ele pode ser gerado. Entenda que o seu milagre pode ser gerado. Mais uma vez, às vezes quando a gente pensa em milagre, a gente pensa numa pessoa enferma que foi curado na hora, voltou a enxergar, voltou a ouvir, começou a andar, né? A gente pensa em algo instantâneo, mas o milagre, queridos, ele pode ser gerado. Pode demorar um tempo para que ele venha à existência, para que ele venha a nascer. Pode ser um período aí de gestação no seu milagre até ele acontecer. Amém? Eu quero voltar para o texto. Olha o que o texto diz aí em Hebreus 11, 11. Deixa eu voltar com vocês aqui. Hebreus 11, 11. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançar em idade, recebeu o poder para gerar. E aqui nós sabemos que é Isaac, o seu filho, mas ela recebeu, pela fé, ela recebeu o poder para gerar o seu milagre. E aqui, queridos, nós vemos que Abraão, quando você pega para ver o texto, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, que ele seria o pai de uma grande nação, através da sua descendência, né? Nações seriam abençoadas. E quando ele recebeu essa promessa de Deus, Abraão tinha 75 anos de idade. Se você conhece a história, você vai ver que Abraão ele foi gerar o filho da promessa aos 100 anos de idade e Sara com 90 anos de idade. Houve um período, queridos, até que esse milagre viesse à existência. Como eu disse, geralmente quando a gente pensa em milagre, a gente pensa num ato instantâneo, um operar de Deus fazendo o impossível, num determinado momento. Mas quando a gente observa esse texto, queridos, a gente pode ver que o nosso milagre, ele pode ser gerado, ou seja, ele não acontece simplesmente ou somente num ato. Abraão gerou seu milagre durante um período de 25 anos. 25 anos foi um período que Abraão gerou o seu milagre. Amém? Esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, queridos, que eu quero trazer ao seu coração, o poder gerador do milagre. Apesar de Abraão ter recebido o seu milagre aos 100 anos de idade, como eu disse, queridos, ele começou a gerar aos 75, quando ele creu na palavra de Deus. Eu quero ler com você Gênesis 12, 4. Gênesis 12, versículo 4.
Aliás, deixa eu ler com vocês, desde o versículo 1, vamos ler desde o 1, diz assim, queridos: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você, olha a promessa de Deus, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Só tinha um detalhe, queridos. Sara era estéril. Mas aqui, quando Abraão recebeu essa promessa, olha o versículo 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão creu, Abraão tomou posse e partiu do lugar de onde Deus falou, para a terra que Deus iria lhe mostrar. Abraão, em obediência, partiu, crendo naquilo que Deus havia prometido para ele. Amém, queridos? Então, o milagre de Abraão não foi de uma hora para outra. 75 anos quando Abraão partiu desse lugar, recebeu a promessa de Deus e partiu desse lugar. E nós sabemos no decorrer da história que Abraão foi gerar um filho com 100 anos de idade, com Sara com 90 anos, né? Além agora da questão da esterilidade, nós ouvimos aqui hoje, e foi um milagre justamente nessa área, né? Era praticamente impossível para Ana ter filhos, e aí juntou com Ivan também, que tinha dificuldade, ou seja, era algo praticamente impossível dos dois terem filhos. Mas Deus fez o milagre, queridos. E eu vejo isso na vida de Abraão, né? Abraão ainda, quando você tinha 75 anos de idade, ainda, vamos lá, ainda dava para... Deus prometeu, vamos lá, vai acontecer. Agora, chegou no momento que ele já estava com 100 anos. O ventre de Sara amortecido, nós vamos ler em Romanos lá. Estéril, Abraão também avançado em idade. Quando tudo dizia que não, o milagre veio à existência. Depois nós vamos ler um texto aqui que eu vou ler com vocês em Romanos, né? Qual foi a atitude de Abraão. Mas eu quero falar com vocês aqui sobre esse poder gerador de milagres. Queridos, a nossa fé na palavra do nosso Deus, na sua promessa para as nossas vidas, quando a gente acredita naquilo que Deus nos falou, né, na promessa dele, isso nos dá é gerado um poder sobrenatural nas nossas vidas. Mais uma vez eu quero lembrar esse texto que nós lemos de Gênesis, Hebreus 11:11. Pela fé, Abraão e a própria Sara, apesar de avançar em idade, recebeu um poder, algo sobrenatural para gerar. Então, quando nós olhamos, quando Deus nos dá uma palavra, a gente toma posse daquela palavra, a gente toma posse daquela promessa. Queridos, é nos dado um poder, algo sobrenatural. Nós não enxergamos com os olhos naturais, mas nós podemos enxergar com os olhos da fé. É gerado um poder, Deus nos dá um poder para que esse milagre aconteça, para que esse milagre venha a ser gerado. Amém, queridos? Eu quero que você entenda isso. Mas aqui, quando nós vemos isso, nós vemos que a parte de Abraão e Sara, qual foi a parte de Deus? Deus deu uma promessa, e Deus é poderoso para fazer, não tem nada difícil, nada impossível para Deus. Eu faço, sou eu que faço, eu falei e vou fazer acontecer. Mas Abraão e Sara cooperaram. Como que eles cooperaram? Pela fé. Abraão e a própria Sara, apesar de avançar em idade, o texto é claro em dizer, como? Pela fé, por crer na palavra, por crer naquilo que Deus disse, por crer na promessa de Deus, foi dado um poder para que eles gerassem o seu milagre. Amém, queridos? Porém, a gente precisa perseverar nessa fé até o tempo do milagre vir à existência, ou seja, até o tempo do milagre nascer. Eles creram. Se a gente for ler o decorrer da história até acontecer, vocês vão ver lá que chegou um tempo que Abraão, né, quando novamente Deus aparece a Abraão, lá quando Abraão já estava mais velho, Sara estava mais velha também, diz que Sara riu quando eles receberam uma promessa. Abraão também, né? Você viu que teve todo um processo ali, mas ali Deus aparece, fala com ele,
Mas no capítulo 15 vai dizer que por causa da fé de Abraão, isso lhe foi creditado como justiça. Isso lhe foi creditado como justiça. Em Hebreus capítulo 6, verso 12, é aquele texto que diz: para imitem aqueles que por meio da fé e perseverança, eles herdam as promessas. O milagre vem a existir. O milagre que está sendo gerado, ele vem a nascer. Mas esse texto fala, é fé e perseverança. Mais uma vez, por que eu estou enfatizando isso, queridos? Porque quando nós pensamos em fé, nós só pensamos em algo imediato e fala, esse tem muita fé. Mas a fé também é aquele que ele creu na palavra. Pode ser que tenha se demorado a acontecer alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas ele continua perseverando, crendo naquela palavra, porque é por meio da fé e da perseverança. Eu persevero crendo. E as situações parece que às vezes se afunilaram um pouquinho mais, parece que a coisa apertou um pouquinho mais, parece que as coisas dificultaram um pouquinho mais, mas e aí, como é que você está? Eu continuo crendo na palavra que Deus me deu. Foi assim com Abraão, ou não foi? Abraão recebeu a promessa aos 75 anos, mas as coisas foram se afunilando, porque aí ele foi ficando mais velho. Aí Sara, aí já não, o problema não era só a esterilidade de Sara, agora o problema era que a Sara, agora além de estéril, era avançada em idade, e Abraão também. Mas Abraão continuou crendo na promessa de Deus, até que o seu milagre veio a existir. Com isso eu quero dizer para você, queridos, nós podemos cooperar com Deus, para que o nosso milagre venha à existência, para que o nosso milagre venha a ser gerado. Isso é importante a gente saber, porque senão a gente pode ser roubado. A gente às vezes achando que só depende de Deus. Não, se for de Deus, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E às vezes a gente não cooperar com Deus para que esse milagre venha à existência. E às vezes a gente não desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, amados? Isso é muito importante. Assim a gente pode dizer, queridos, que na nossa fé e na perseverança da fé, existe um poder gerador de milagres. Existe um poder que gera o milagre nas nossas vidas. Em terceiro lugar, queridos, em terceiro e último lugar, eu quero falar, a gente falou aqui, tem esse poder gerador de milagres, né? A gente precisa entender que o milagre pode ser gerado e que tem um poder que gera milagres. Mas pastor, como é que eu faço? Como que eu faço para ter essa fé que gera milagres? Eu quero que você abra comigo agora sim, lá em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, eu quero que você abra comigo. Romanos 4. A partir do verso 18, Romanos 4, a partir do versículo 18. Como é que eu faço para ter essa fé que gera milagres, pastor? Preste atenção na leitura, queridos. A partir do 18 diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, Abraão, contra toda esperança, tudo estava dizendo para Abraão, olha, é o seguinte, Abraão, Deus prometeu, não prometeu? Mas olha só, tudo está dizendo para você que não vai acontecer, contra toda esperança. Tudo dizia para ele que não iria receber o que Deus prometeu, queridos, mas contra tudo, toda a esperança, dizendo para ele que era impossível de acontecer, como para a Ana e para o Ivan aí, dizendo que era impossível de acontecer. A Ana com dificuldade, o Ivan com dificuldade, a Ana já tinha até aceitado no coração de não ter filhos, mas contra tudo isso, diz que Abraão, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Quem é que disse isso para Abraão? O próprio Deus. Assim será a sua descendência, Abraão. Versículo 19.
sem se enfraquecer na fé. Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Agora olha o verso 20. Mesmo assim, diga comigo, mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo com relação ao que Deus falou para ele. Mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21. Porque ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência disso, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Então, como é que eu faço para ter essa fé, queridos? Nós vemos aqui nessa atitude de Abraão. Primeiro, eu costumo dizer aqui, queridos, ter fé não significa você ser um crente alienado, um crente que você está ignorando a situação. Não é ignorar a situação. Um exemplo, você está doente, você fala, não, eu vou dizer, não estou doente, não estou doente. Não é positivismo. Não é simplesmente um pensamento positivo. Está com problema financeiro. Não estou com problema financeiro, não estou. Eu vou declarar que eu não estou. Não é positivismo, não é isso. Não é você ignorar a realidade, né? Mas como Abraão aqui, queridos, ele reconheceu que o seu corpo que ele já era avançado em idade, Sara com o ventre amortecido, né? Ele contava com a idade sem, ele reconheceu isso, ou seja, reconheça a situação. Olha, eu reconheço, realmente é uma situação, aos olhos humanos, é difícil, é impossível. Tudo está dizendo que a palavra que Deus me deu, a promessa que Deus falou para mim, eu quero até dizer isso porque às vezes tem coisas que Deus falou para você particular. Tudo está dizendo que não vai acontecer. Então, quando você vê uma situação de impossibilidade, reconheça. Realmente é impossível. Humanamente é impossível. E, na verdade, parece que a situação tem até se agravado. E parece que não vai acontecer. Mesmo assim, eu prefiro olhar para o que Deus me falou. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus do que naquilo que eu estou olhando com os olhos naturais. Ah, mas você não está vendo que está difícil? Eu estou vendo. Eu não estou ignorando a realidade. Só que o que eu estou fazendo, eu estou olhando, além disso aqui, eu estou olhando para a palavra. Eu reconheço a dificuldade, mas eu reconheço que quem me prometeu é poderoso para fazer cumprir. E ele não depende de circunstâncias. Ele não depende se a situação está favorável ou não. Ele só depende de que eu acredite na palavra dele. Que eu creia no que ele me disse. E que ele é poderoso para fazer. Como diz, Abraão estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir. Então Abraão, ele reconheceu o impossível, ele olhou para o corpo, olhou para Sara e falou, mas eu prefiro olhar para a palavra do meu Deus. E eu sei que o meu Deus é poderoso para cumprir o que ele me prometeu. E quando você vai ver em Hebreus aqui, na carta aos Hebreus, é tão poderoso que Abraão recebeu a promessa de Isaac. E quando ele recebeu a promessa de Isaac, quando o milagre foi gerado, não parou por aí. Ele recebeu, ele gerou o filho da promessa, veio Isaac, o filho a quem ele amava, diz a palavra de Deus. Em determinado momento, Deus vai lá e pede a Isaac para Abraão. Vai lá e sacrifica o seu filho para mim. E sabe o que é o tremendo? O milagre que ele tanto esperou. Tantos anos gerando o seu milagre, Deus vai lá e pede para ele. Não é porque Deus queria, ver Abraão triste, não, mas aquilo que estava no coração de Abraão. E o tremendo é que Abraão não titubeou. Diz o texto, lá em Gênesis, eu não me lembro agora o capítulo ao certo, mas que Abraão foi para oferecer o seu filho Isaque.
Ele não titubeou, queridos. E quando você vai ler em Hebreus, diz que Abraão estava a ponto de sacrificar Isaque, que foi o filho a quem Deus tinha falado para ele, através de Isaque, a sua descendência, né, vai ser abençoada, vai ser através de Isaque. Então parece até algo contraditório, né? Ué, mas Deus me disse, ele não poderia entrar em parafuso? Deus me deu Isaque, demorou, agora que Isaque está assim, agora eu vou matar Isaque, e aí a promessa de Deus? Abraão não duvidou. E sabe por que ele não duvidou? Está escrito em Hebreus, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Ele cria na palavra. Então ele simplesmente obedecia. Eu não sei como Deus vai fazer, a maneira que Deus vai fazer, mas se Deus está pedindo, eu vou entregar, porque se é através de Isaque, Deus pode fazer Isaque levantar dos mortos. Então, queridos, eu quero dizer para você, como eu tenho essa fé, não é ignorando a realidade, mas é você olhando além. É você olhando com os olhos da fé, é você preferir olhar para o que Deus te prometeu. Preferir olhar para a palavra de Deus, para a promessa de Deus e não para as circunstâncias. Porque se você ficar olhando para as circunstâncias, você vai desanimar. Se você ficar olhando para as dificuldades, o seu milagre pode não vir à existência. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem mente dividida, ora está acreditando, ora não acredita, será que... Não pense tal pessoa que vai receber coisa alguma do Senhor. Então Deus quer que você creia. E pode acontecer sim, de vir circunstâncias difíceis, que tudo está dizendo para você que não vai acontecer o que está aqui, ou o que Deus falou para você. Mas o que Deus quer ver na minha e na sua vida, são pessoas que olham para a palavra dele e falam, eu não sei, está tudo mostrando que não, está tudo difícil, mas se meu Deus prometeu, eu creio que vai acontecer. Amém, queridos? Então entenda, reconheça o impossível, mas entenda que, e aliás, queridos, o impossível é o cenário perfeito para o milagre acontecer e para Deus ser glorificado. Porque milagre realmente milagre é numa situação impossível. Então, quando está ali uma situação impossível, é um cenário propício para que o milagre aconteça. Amém? Segundo lugar aqui, queridos, como é que eu faço para ter essa fé, pastor? Coloque e mantenha os olhos fixos na promessa de Deus para a sua vida. Não permita que a aparência da situação te deixe com dúvida e com medo. E não fique reparando na força da tempestade, mas se agarre à promessa de Deus. Não largue dela até o seu milagre vir à existência. Né? Vamos voltar novamente no texto aí de Hebreus, aliás, de Romanos, capítulo 4. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, eu gosto desse pedacinho que fala, mesmo assim, mesmo que essa situação está desse jeito, ele não duvidou, nem foi incrédulo com relação ao que Deus havia prometido para ele. Amém, queridos? Então coloque e mantenha os seus olhos na promessa de Deus, né? Coloque e mantenha os seus olhos na promessa de Deus. Tem um texto, 2 Coríntios 4:18. Deixa eu ler esse texto para vocês. 2 Coríntios 4:18. Diz assim: assim, fixemos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe qual é a dificuldade, queridos? É que no natural a gente é muito treinado, é o que a gente fala do Tomé, né? Se eu não ver, eu não vou crer. Mas não é assim com a fé. Eu creio, para depois eu ver o milagre vir à existência. Né? Então fixe os seus olhos, como diz esse texto, não no que você está vendo, mas naquilo que você não está vendo. Não está vendo com os olhos naturais, mas a fé tem um olhar, queridos.
Você não está vendo com os olhos naturais, mas com os olhos da fé você já está enxergando o seu milagre, você já está enxergando o seu milagre sendo gerado. Com os olhos da fé você já está vendo ele concretizado. E é isso que agrada o coração de Deus. Hebreus 11:6 diz isso: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que quem se aproxima dele creia que ele é um Deus que existe, mas creia também que ele recompensa aqueles que o buscam. Você precisa crer. Sem fé é impossível agradar o coração do nosso Deus. Amém, queridos? Então, em segundo lugar, isso, coloque os seus olhos e mantenha ele na promessa de Deus, na palavra. Em terceiro lugar, aí no versículo 20 ainda, queridos, do capítulo 4 de Romanos, versículo 20. Mesmo assim ele não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa, mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Terceiro lugar, glorifique a Deus em todas as circunstâncias, porque isso vai te fortalecer no processo. Seu milagre está sendo gerado, mas durante esse processo, aqui diz que Abraão, mesmo assim, ele não duvidou, não foi incrédulo, mas ele foi fortalecido no processo, dando glória a Deus. Então, durante esse período que você está aguardando vir à existência o seu milagre, queridos, vai glorificando a Deus, dê glória a Deus. Está difícil sim, mas glória a Deus. Eu creio, o meu milagre vai chegar, glória a Deus. O meu milagre vai vir à existência, glória a Deus. Em todo o tempo, em circunstâncias difíceis que te cercam, né? Às vezes o inimigo vindo com palavras mentirosas, com sofismas, com mentiras, para que você venha murmurar, reclamar, duvidar, né? Glorifique a Deus. Diz o texto que Abraão foi fortalecido, dando glória a Deus. Então, durante o processo, porque é um processo até vir o seu milagre, até ele se vir à existência, glorifique ao seu Deus. Amém, amados? Quarto lugar, no versículo 21. Verso 21. Ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Em último lugar aqui, queridos, você precisa saber em quem você tem crido. Lá em Timóteo, Paulo escrevendo para o seu discípulo, ele fala isso: eu sei em quem eu tenho crido. Abraão sabia em quem ele cria, porque diz o texto que ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido, independente das circunstâncias. Então, em último lugar, queridos, você precisa saber em quem você tem crido, né? Você precisa estar plenamente convencido. Aqui diz o texto que ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir sua promessa, independente das circunstâncias. Agora, para que esse convencimento aconteça, você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter um relacionamento. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui. Como é que você vai estar plenamente convencido de que essa pessoa é capaz e de que ele vai fazer, se você não tem um relacionamento com essa pessoa? Relacionamento com Deus é a grande chave aí, queridos, para que a gente esteja plenamente convencido. Um exemplo. Como é que você quando alguém falar do pastor Alexandre para você, como é que você vai estar plenamente convencido de quem é o pastor Alexandre, se você não se relaciona comigo? Se você não tem nenhum tipo de relacionamento comigo. Você pode ouvir algumas coisas, mas você não conhece o pastor Alexandre. Você não tem relacionamento com o pastor Alexandre. Às vezes, se alguém vier falar alguma coisa, você pode ficar assim, titubeando. Tanto bem quanto mal. Alguém vem falar alguma coisa mal, o pastor Alexandre fez isso, isso, aquilo. Você não conhece o pastor Alexandre, você não tem relacionamento com o pastor Alexandre, você vai ficar até em dúvidas. Nossa, será que o pastor fez isso? Por quê? Porque você não conhece o pastor. Porque se você conhecesse o pastor Alexandre, não, eu sei quem é o pastor. Eu sei do caráter do pastor.
Eu ando com o meu pastor. Eu sei como ele é, eu sou mais próximo dele. Eu sei como ele é com a família, eu sei como ele é com as ovelhas, eu sei que ele é um homem de caráter, eu já tive testemunho dele no emprego, aí fora, porque eu me relaciono, eu tenho um relacionamento com o pastor. Agora, como é que você vai poder falar algo e acreditar se você não tem nenhum tipo de relacionamento com o pastor? Você pode ouvir falar. É verdade ou não é, queridos? Mas você está plenamente convencido de algo, é se você tem um relacionamento comigo, sim ou não? Se alguém vem falar, o pastor Alexandre é capaz de fazer isso, você só vai estar convencido se eu sou capaz de fazer algo, se você me conhece também. Será que o pastor Alexandre é capaz de fazer isso aqui? Não, eu conheço o pastor Alexandre. Para fazer isso aqui, não, mas isso aqui, eu tenho certeza que o pastor Alexandre ele vai fazer e ele é capaz de fazer. Por que você pode falar isso? Porque você tem um relacionamento com o pastor Alexandre e você sabe que o pastor Alexandre é capaz e pode fazer aquilo. E você conhece, você sabe quem é o pastor Alexandre. Queridos, não é diferente com Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, é que se nós queremos estar como Abraão, diz o texto que Abraão estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se a gente quer ter essa fé, de ficar crendo até que o milagre venha a existir, não tem outro meio a não ser através de um relacionamento. Porque quando você está se relacionando de perto com o seu pai, você sabe quem é Deus. Não de ouvir falar, mas como assim? Eu sei quem é Deus. Queridos, preste atenção no que eu estou dizendo. Porque uma coisa é você repetir o que todo mundo fala. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é amor, Deus é bom. Todo mundo, se for perguntar aqui, vai falar, Deus é assim. Eu estou falando de você ter um relacionamento com Deus, que você tem vivência com isso. Você fala de Deus é bom, porque você tem visto a bondade de Deus na sua vida. Você fala que Deus é fiel, não é porque você ouviu falar, mas é porque você tem visto a fidelidade de Deus na sua vida. Você fala que Deus é misericordioso, porque você tem experimentado a misericórdia de Deus na sua vida. Você fala que Deus é um Deus de cura, porque você já viu o poder de Deus operando na sua vida e curando. Você fala que Deus é um Deus que restaura, porque você já viu Deus restaurando a sua vida, a sua família. Então eu estou falando de um Deus que você tem relacionamento, e que quando vier certas circunstâncias, você está plenamente convencido de que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer, porque você tem um relacionamento com Ele. E você sabe que Ele é um Deus poderoso para fazer, você sabe que Ele te ama, você sabe, porque você se relaciona com Ele, você sabe quem você é nele. Eu falei disso aqui na ceia. Você sabe que você é filho, você sabe que você é amado, você sabe que se porventura você pisar na bola, mas se você se arrepender, se voltar, Ele te perdoa. Ele é um Deus de novos começos, você pode começar de novo. Ele te ama, Ele te capacita, Ele te dá graça. Você sabe, mas isso só vem através de um relacionamento. E quando surgirem certas situações, quando você está nesse relacionamento com Ele, nós vamos ter a mesma atitude de Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. Você vai estar plenamente convencido. Quando Deus te der uma palavra, quando te der uma palavra, o inimigo pode usar pessoas para falar outras coisas, circunstâncias podem vir, mas você está firme ali no seu coração. Você não ignora as circunstâncias, mas você prefere olhar para o que Deus te prometeu. Realmente, está difícil. Todo mundo está dizendo assim, se eu for olhar naturalmente, é difícil. Mas sabe de uma coisa? Eu ando com Deus. Eu tenho um relacionamento com o meu Deus. E eu sei que o que meu Deus me prometeu, Ele não é homem para mentir. E Ele, meu Deus, eu sou limitado, mas o meu Deus não é limitado. Ele é poderoso para fazer acontecer. Eu não sei quando vai acontecer. Eu não sei que hora vai acontecer. Eu não sei por que está demorando para acontecer. Eu não sei por que Deus está permitindo tal situação. Mas sabe de uma coisa? Eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele deve estar trabalhando na minha vida, no meu caráter, está me preparando, está me moldando, alguma coisa. Porque Deus não está permitindo essa situação
porque Ele quer me ver sofrer, Ele tem prazer no sofrimento. Eu sei disso, por quê? Porque eu creio na palavra do meu Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as situações que causam dor. Eu conheço, meu Deus, eu sei quem eu tenho crido, eu sei com quem eu tenho andado, e por isso eu descanso. Eu estou tão convencido. Então pode vir qualquer pessoa falar, não vai acontecer, não vai dar, desiste. Será que você não se enganou? Será que isso, será que não aquilo? Não. Eu estou plenamente convencido. E eu sei, olha, mas faz tantos anos, foi 25 anos para Abraão. Seu milagre está sendo gerado, queridos. O milagre não é só algo que acontece instantaneamente. Seu milagre, ele está sendo gerado. E eu quero encorajar você a permanecer na fé, até que ele venha à existência, queridos. Né? E quando ele vir à existência, o nome do nosso Senhor vai ser glorificado. Porque Deus, Ele não quer só te abençoar, Ele quer usar esse milagre, para que você seja mais uma pessoa vir aqui na frente, testemunhar, e encorajar aqueles que porventura estão meio desacreditados. Para que você possa dizer, não só teoricamente, mas você possa dizer, porque você tem um relacionamento com Deus, o seu milagre veio à existência, e você possa dizer, meu irmão, fica firme. O nosso Deus, Ele ainda faz milagres. Os milagres continuam acontecendo. Os milagres não são coisas do passado. Acontece porque aconteceu na minha vida. Aí as pessoas vão querer saber, mas como? E aí você vai dizer, eu perseverei, eu andei com Deus, eu fui fortalecido dando glória a Deus, eu não duvidei, eu me relacionei, eu acreditei, as circunstâncias se afunilaram, né? Veio tantas situações, tudo dizendo para mim, como disse para Abraão, contra toda esperança, mesmo assim, eu não duvidei, eu não fui incrédulo, mas eu fiquei plenamente convencido de quem era o meu Deus. E está aqui o meu milagre. Como a Ana disse aqui, né? Está aqui o meu milagre, ó. Igreja do Senhor, eu quero te encorajar nessa noite a você ficar firme, até que o seu milagre venha à existência, até que o seu milagre venha a nascer. E eu quero que no processo, vai dando glória a Deus, vai glorificando a Deus, e tenha isso em mente, Ele está sendo gerado. Ele está sendo gerado. Mas ele vai chegar a hora de nascer. Eu não sei quanto tempo. Para uns pode ser dias, meses, anos, eu não sei. Mas se foi Deus que te prometeu, você só precisa ter certeza disso. Foi Deus que te prometeu? Foi uma palavra de Deus para a sua vida? Se foi, querido, e você está convicto disso, então descanse nessa promessa. Olhe acima das circunstâncias. Não ignore, mas olhe acima das circunstâncias. Amém? Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar comigo. Por favor, Ministério de Louvor, vamos encerrar aqui. Vamos ficar de pé, queridos, fique de pé. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. E logo após nós vamos encerrar com uma canção. Eu quero dizer uma última coisa para você aqui para concluir. Comece a gerar o seu milagre, queridos, através daquilo que Deus te falou, e persevere nessa palavra até que esse milagre venha à existência. Estende assim as suas mãos, eu quero orar por vocês. Esses sentimentos é um desafio, nós acreditamos no que diz a tua palavra, e muitas vezes é contrário ao que estamos vendo ou sentindo. Senhor, o que eu peço ao Senhor nessa noite é que essa palavra permaneça a ministrar nos nossos corações,
para que a gente não duvide, para que a gente não seja incrédulo em relação ao que o Senhor nos prometeu. Porque eu creio que o Senhor tem maior interesse do que nós mesmos, de que o milagre aconteça, de que a sua palavra se cumpra, Pai, para que o seu nome seja glorificado, para que nós sejamos abençoados, e vidas sejam abençoadas através das nossas vidas. O Senhor é o maior interessado, Pai. Senhor, continua a trabalhar nos nossos corações, nos ajuda, Pai, a nos relacionarmos com o Senhor, não como algo que devemos simplesmente, mas que nós venhamos a entender que à medida que a gente se relaciona, nós vamos entendendo, Pai, vamos conhecendo melhor o nosso Pai, entendendo quem nós somos em Ti, o que nós podemos, o que nós temos, e isso, Pai, gera um poder gerador de milagres, uma fé, Pai, que vai gerar o nosso milagre, uma confiança inabalável. Isso vai fazer com que nós estejamos plenamente convencidos, Pai, de que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer, em nome de Jesus. Trabalha assim, Pai, nos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, continue a ministrar nos nossos corações, para que o milagre que nós precisamos venha à existência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus, amém e amém.